hoje o Janones, o jornal Metrópolis divulgou uma gravação, né, um áudio do Janones, e a parte que foi divulgada deixa muito claro, é rachadinha, ponto. Então não adianta cobrir ali, tentar tapar o sol com a peneira. Ele está dizendo o seguinte, bom, que vocês saibam, ele está dizendo, olha, ele fez uma campanha a prefeito, teve um prejuízo, segundo ele, de R$ 675 mil. Aí ele fala que perdeu casa, carro, poupança, previdência. E ele diz, então, que vai aumentar o salário de alguns servidores e esses servidores repassarão dinheiro a ele para que ele cubra esse prejuízo. Ele até diz, entende que isso não é corrupção, porque ele teve esse prejuízo e acha que os servidores, aqueles que ele confiava, podiam ajudá-lo a pagar. Bom, primeiro, mas o Janone também se manifestou, e eu vou ler daqui a pouco a manifestação dele, tá? Mas primeiro, isso é peculato. Porque isso é uma maneira de dizer o seguinte, quando você está precisando de uma grana, então você usa a caneta, aumenta o salário das pessoas, contrata uma pessoa que nem vai trabalhar, o Bolsonaro fazia isso, contrata, e aí você pega o dinheiro que é público, isso é transferido para ele, e ele então faz ali, cobre as despesas, e ele diz que eram despesas de campanha. Não interessa para quem é a despesa. Aliás, essa história de dizer que é dinheiro de campanha, esse é o discurso da corrupção. Sempre foi. Inclusive quando você vai pedir dinheiro privado. Você diz, olha, eu gastei muito, preciso de ajuda sua, não sei o que, etc. E fica cobrindo ali o dinheiro de campanha. Então, a gravação, ela não foi postada na íntegra. Mas na parte disponibilizada, é corrupção, é peculato. Então, sim, tem que ser investigado e tem que ser punido. O Bolsonaro e a família do Bolsonaro fazia isso em escala industrial. Então, você vê, tem todo um esquema de pessoas que nem apareciam na Assembleia, e no caso do Flávio, né, que era Assembleia Legislativa, mas também acontecia na Câmara, filha do Queiroz, por exemplo, era nomeada na Câmara do gabinete do Bolsonaro e nem ia, trabalhava numa academia em Niterói. E, claro, era só salário, aquilo era o repasse, quem administrava era o Queiroz. Era só usar uma pessoa, às vezes fica com uma parte da grana, fica ali com migalha, e depois disso vai no caso, para o Bolsonaro. Tá? E isso não foi investigado. O que acontece agora? Não foi investigado porque o Ministério Público não consegue avançar nessa investigação. O que foi... o que acontece agora no Janones? Né? Então, o Janones tem a gravação, é inequívoco. Isso é possível apurar? Se quiser abrir uma investigação, porque você vê os repasses, depósitos, vê a própria quebra do sigilo dos servidores, isso dá para investigar. Então não adianta passar pano, porque de fato é grave. O problema é a hipocrisia dos bolsonaristas. Você vê o seguinte, o cara que mais fez isso e que faz, e como eu disse, em escala industrial, é a família Bolsonaro. Então esses caras não podem dar lição de moral em ninguém. Pode dizer, oh, que absurdo, não. É o que o Bolsonaro sempre fez, e o Bolsonaro enriqueceu, família Bolsonaro, e eu tenho certeza, porque só enriqueceram na política. E digo sem medo de ser processado, com dinheiro honesto não foi. Não tinham uma fábrica, não faziam nada, pasta de dente, prego, nada. Eles não tinha consultoria, tinha uma loja de chocolate, e a loja de chocolate, como se sabe, a Copenhague, ela tem uma média, a franquia, ela proporciona um lucro médio de 20 mil na época, hoje pode estar em 25 mil reais para o dono. Então, nunca que o Flávio ficaria rico como ele ficou com a fábrica de chocolate, ou a loja de chocolate, a franquia de chocolate. Claro que não foi com dinheiro honesto que ele enriqueceu. E se sabe que rachadinha era uma prática que efetivamente acontecia no gabinete dele. Bom, o Janones se defendeu, tá? Então eu quero ler aqui, que ele postou agora, aqui, olha, a notícia dele. Agora, o áudio, é claro, quando ele conversa com as pessoas, eu vou aumentar o seu salário e vocês vão me repassar. Isso está claro no áudio. Mas ele diz que o áudio não foi publicado na íntegra. Mas diz aqui, olha, primeiro de tudo, eu quero dizer a vocês que eu estou quebrando a minha regra de não responder às fake news, como ensino no meu livro Genonismo Cultural a não responder, por uma razão clara, respeito a vocês. Hoje saiu uma matéria que está sendo espalhada pela extrema-direita que me acusa de rachadinha, coisa que eu nunca fiz. Para isso, eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto, e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na íntegra e não edições manipuladas, postada quase simultaneamente por todas as lideranças da extrema-direita. É a segunda vez que traz esse assunto para tentar me ligar a crimes. Em 2022, já fizeram isso durante a campanha, também com áudios fora de contexto. Essas denúncias vazias nunca se tornaram uma ação penal ou qualquer processo por não haver materialidade. Não são verdade, sim escândalos fabricados. No mais,
Repito, eu nunca recebi um único real de assessor. Não comprei mansões, não enriqueci, e isso por uma simples razão: eu nunca fiz rachadinha. Aí ele diz: olha, eu toparia abrir mão do meu sigilo bancário, peticionaria em um processo para que isso fosse feito espontaneamente, caso houvesse um processo. Mas não há. Eu não tenho o que esconder. Bom, está aqui, olha, essa é a manifestação dele, já disse o que eu penso a esse respeito. Acho que sim, precisa haver investigação e, claro, o espaço está aberto aqui para que ele venha e fale com o público, fale com toda a comunidade e dê ali as suas explicações. O áudio existe, ele não nega que esse áudio exista, esse áudio foi gravado, teria, né, pelo menos essa notícia que dá, foi gravado na própria Câmara dos Deputados, na sala da liderança do Avante. Tá bem? Então é isso. Então vamos, diante das informações que nós temos, permitem que eu comente, faça esse comentário para vocês. Rachadinha é corrupção. Não é uma prática incomum, infelizmente. Tá? Agora, tem parlamentar sério que não faz isso. Mas é uma prática desonesta, porque você vai no cofre público, você dá um aumento para o cara, e essa é a prática. E aí você acaba se beneficiando do próprio dinheiro público. É isso. Exatamente. A rachadinha é uma prática que existe até no meio acadêmico, né? Tem muito professor que passa a bolsa para o bolsista e pega uma parte. Isso é uma prática desonesta, como está enfatizando aqui o Joaquim. Agora, tem muita gente, Joaquim, perguntando a possibilidade de o áudio não ser verdadeiro. Ele já falou que o áudio é, né? Ele falou que está fora de contexto e editado, manipulado. Mas ele reconhece que a voz é dele, mas isso é fácil de investigar. Mas, veja bem, acho que é isso que tem que ficar claro. Olha, não pode ser a mesma prática dos bolsonaristas. Entendeu? É muito claro que o Bolsonaro é o rei da rachadinha. Está claro, isso não tem dúvida de ninguém. E houve toda uma manipulação para não haver investigação. Eles fazem isso, estão fazendo isso, mas ali está claro. Então, da mesma maneira, como eu comentei, falei, olha, isso é assaltar o cofre público. É você ir nomeando pessoas. Você nomeia, é absolutamente imoral, ilegal, desonesto, e eu espero que o Janones tenha condição de explicar. Ele fala que não há processo, mas deveria haver. A gravação em si já motivaria o processo. Então, você ter essa gravação. É claro que a extrema-direita vai explorar, porque o Janones ele teve uma atuação muito firme, muito forte na rede social. Ele já faz isso. E o fato, quando ele diz, olha, eu não respondo a fake news, mas respondeu. Ele respondeu por quê? Porque o desgaste é grande. O desgaste é grande. Começa a ter o desgaste agora, e ele está explicando, falou, olha, eu abro mão do meu sigilo. Que abra. Então, e certamente ele falou, não há processo, mas investigação certamente haverá, porque a gravação existe. A gente não pode tolerar, sabia? Porque senão depois você não pode criticar as outras pessoas. E eu não estou dizendo que o áudio não possa ter outras partes. Ele disse que foi editado e está fora de contexto e precisa ser na íntegra. Então, que venha a íntegra, que haja essa investigação. Mas o que não pode é simplesmente passar pano. Agora, honestamente, eu não aceito crítica de nenhum bolsonarista. Eu digo para você, hipócrita.